dar continuidade ao assunto de verbos e vamos ver especificamente os exercícios no que se refere ao assunto de Simple Present. E eu creio que você vai ter maior clareza a respeito desse assunto, que é um assunto bem importante em relação a esse tipo de tempo verbal. Ok? Então vamos lá. Então o exercício aqui que nós temos, ele traz a utilização do Simple Present no presente, claro, mas na forma do discurso da afirmativa, certo? Então, veja, né, que o exercício ele pede para completar os espaços com a conjugação correta do Simple Present. Então, se você tem esse tipo de atenção com o modo, né, que a frase acontece, você já sai na frente. Por quê? Porque o Simple Present, ele, de acordo com a forma da frase, ele vai se comportar de uma maneira. Então, se você tem na afirmativa, você vai na terceira pessoa do singular fazer aquelas conjugações verbais, e isso aí envolve todas aquelas regrinhas que foram faladas na aula passada, certo? Então, que são essas regras aqui, né? Tem esse quadro aqui resumido para você poder anotar, fazer, colocar no seu caderno. É importante você ter esse quadro e tem uns exemplos aí do lado, né? Em cada uma dessas regras, e lembrando, isso aqui é só na afirmativa, na terceira pessoa do singular, que acontecem essas conjugações, ok? Quando vai para negativa, para interrogativa, na terceira pessoa do singular nós usamos o auxiliar das, e no restante das pessoas, do. Então, veja que o nosso assunto, ele trabalhou muito bem, né, em relação a essa questão da gente ter começado com os pronomes, porque, veja, agora que a gente está vendo os verbos, a gente está precisando de pronomes para poder entender como é que os verbos vão se comportar. Então, veja que é um assunto que depende do outro. Então, aqui é na negativa, e aí quando você chega na interrogativa, é nesse formato que fica, certo? O auxiliar, o verbo auxiliar, que nós vimos esse conceito na aula passada, ele vem antes do sujeito. E depois do sujeito vem quem? O verbo principal. Nesse caso, o nosso verbo principal é work. Ok. Então, entendendo isso, a gente vai para os exercícios. Então, aqui, né, no primeiro exemplo, por que o verbo to love, que é o verbo amar, ele ficou com um S? Porque N é equivalente a qual pronome? Ao pronome she. Então, se este, vou ter bem destaque aqui, para você enxergar mesmo. Então, se N é equivalente ao pronome she, porque N é nome de mulher, Anne, né? Então, é equivalente a ela. Então, o verbo principal ele vai se conjugar na terceira pessoa do singular, porque aqui é frase afirmativa. Então, a ideia é realmente conjugar esse verbo. E aqui, como não entra em nenhuma das regras que estão aqui, ó, no caso, entra na verdade entra na regra geral, né? Mas nessas outras três aqui, o verbo to love não entra. Então, como está na regra geral, ele só recebe o quê? O S, ok? Aí quando você vem para cá, o verbo go, veja aqui, né? Caio é o nome de um homem, então equivale a he. Então, eu vou precisar conjugar. Terceira pessoa do singular, frase afirmativa. Veja, o verbo to go, que é o verbo ir, aqui está faltando o to, né? Só consertar aqui. Porque isso aqui é forma infinitiva. To work, to eat, to arrive. Ok, o verbo to go é o verbo ir. E quando nós temos a terminação com o, entra em uma das regras aqui, certo? Que é essa daqui, ó. Então terminou com o, e no caso, formato afirmativo, simple present. Então aqui, ó, como é que esse verbo fica? Goes. Então Caio goes. Então é assim que vai ficar essa frase. Caio goes. Beleza. Então é só realmente estar atento aí para conjugar certinho. Beleza. Então Caio goes.
to the college tonight. Então, o Caio, aqui está dizendo, né? Caio vai à universidade hoje à noite. Aqui a tradução é Anne ama o trabalho da Jane Austen. Então, é isso que está dizendo aqui também essa frase. Na letra B, my parents quer dizer o quê? Meus pais. Então, equivale ao pronome eles. Então, se equivale ao pronome eles, a conjugação do verbo aqui, que é o verbo ter, to have, tem que estar adequada ao pronome eles. E como é que fica esse verbo? Ele fica no infinitivo sem o to. Então, é have. Ok? Simples assim. Agora, se aqui tivesse o nome Caio, mesma coisa. Se aqui tivesse o nome Caio, mesma coisa que foi na letra A, né? O verbo ele precisa estar conjugado na terceira pessoa do singular, que é frase que é afirmativa. E como é a conjugação do verbo to have na terceira pessoa do singular, no simple present? Has. É um verbo irregular. Então, Caio has Italian and French classes on Thursdays. Thursdays every week. Ok? Mas aqui é my parents, então fica nesse formato aqui. Certo? Só ter atenção aí em relação a isso. E veja, né, a questão da utilização do simple present. São frases que demonstram rotina, percebe? Uma rotina, um desejo, uma preferência. Verdades universais também configuram frases no simple present, como por exemplo, aqui não tem essa frase, mas eu vou colocar, né? O sol, the sun. O sol equivale ao pronome que? It. Então o verbo precisa estar conjugado na terceira pessoa do singular. Aí o verbo é to rise. É a mesma coisa aqui do verbo to love. Ó. Então, the sun in the east. Então aí eu preciso completar aqui essa frase com esse verbo conjugado. E como é que ficaria? Tenta fazer aí. Então, the sun rises. Então, o sol nasce no leste. Então, veja, aí está um exemplo de verdade universal. Certo? Então, aqui é um exemplo de verdade universal. Mas, Marco, por que eu preciso saber dessas questões? Porque você precisa realmente identificar, quando você estiver lendo as questões lá do concurso, se aquilo transmite um desses sentidos. Ou verdade universal, ou preferência, ou desejo, ou rotina, ações habituais, porque tudo isso é simple present. E aí, quando misturar todos os outros tempos verbais, você vai ter que saber identificar simple present através disso. E uma das formas de identificar isso são através das expressões de tempo. A gente já viu algumas, eu vou destacar algumas aqui para você poder ficar ligado em relação às expressões de tempo. E essas aqui que eu estou destacando, elas estão realmente falando a respeito de rotina. Every morning, quer dizer, toda manhã. Every week, toda semana. Aqui, tonight, hoje à noite, né? Tá dando uma ideia mais de futuro. E às vezes o simple present pode dar essa ideia de futuro, só que um futuro bem próximo, certo? Então, se quiser anotar isso aí, em algumas situações o simple present pode dar a ideia de futuro, só que num futuro bem próximo mesmo. Outra expressão de tempo aqui, ó, é on Thursdays. Tudo isso aqui que eu estou sublinhando, essas expressões de tempo, são chamadas de advérbios, certo? Então, são advérbios que mostram essa ideia, né, de uma ação habitual, de uma verdade universal. Pode mostrar também a questão do desejo. A questão do desejo, das preferências, vai muito mais do verbo, certo? Então, quando a gente estuda essa questão do desejos, preferências, fica muito mais ligado a verbos, como, por exemplo, o verbo amar. Né? O verbo ele tem essa questão do sentimento, né? Então, o verbo amar, o verbo querer. Então, vamos dar uns exemplos aqui de verbos que expressam sentimentos, desejos, preferências. Opiniões também. Então,
Isso mesmo. E opiniões. Então, que tipo de verbos são esses? Vou colocar alguns aqui para você. O verbo to want, que é o verbo querer. To love, que é o verbo amar. Tradução, vou colocar aqui. Amar. O verbo to think, que é o verbo pensar. E o verbo to prefer, que é o verbo preferir. Então, vamos ficar por enquanto com esses 4 tipos de verbos, porque... vamos um que é bem conhecido também, to like, que é o verbo gostar. Pronto, esses 5, e depois a gente vai vendo mais, conforme o andar da carruagem. Ok? Exemplo, I want some chocolate. É usado no simple present essa frase. I want some chocolate. Eu quero um pouco de chocolate. A gente já viu um exemplo com love, né? Exemplo, I think that today he likes chocolate. Então eu penso que hoje ele gosta de chocolate. Outra frase, I prefer chocolate. Então eu prefiro chocolate. Se fosse ela, né? She prefers chocolate. Simple present. Um exemplo com like está aqui, ó. Ok? Pronto, então são exemplos aqui de verbos que expressam sentimentos, desejos, preferências e opiniões. Pronto. Então, entendido isso, vamos continuar aqui. To work. Luiz. E aí, como é que fica? Luiz, mesmo que você não saiba se é um homem ou se é uma mulher, e você vê um nome próprio de uma pessoa, que é o caso dessa letra aí, sendo um homem ou sendo uma mulher, ou é he ou é she, certo? Então, você realmente... E só tá esse nome, né? Então, o sujeito é só composto por esse nome, então você já sabe que está na terceira pessoa do singular, certo? Então, você não precisa catar ou tentar adivinhar se é homem ou se é mulher, certo? Então, aqui pode ser um homem e pode ser uma mulher também. É um nome unissex, né? Luiz, mas é mais para mulher. Mas mesmo que você não soubesse. E aí o verbo to work a gente constrói como works, que está na afirmativa. A gente já viu lá, foi o primeiro verbo que a gente viu lá enquanto eu explicava o assunto. Aqui, I, pronto, I é eu. E como é que fica o verbo na afirmativa? I eat. I eat. Pronto. Então, veja, né? Aqui não dá uma ideia... Aliás, aqui dá uma ideia, assim, de rotina, de ação habitual. Luiz trabalha na Bread's Office, que é o nome do lugar, né? Escritório do Bread, fosse traduzir. Não sei se você já viu isso em lanchonete, né? Bread's, lanchonete, Bread's, tudo isso é uma ideia de posse, né? A lanchonete do Bread. Tem algumas aqui em Aracaju com esse apóstrofo S. Esse apóstrofo S dá essa ideia de posse. O nome da pessoa e o apóstrofo S de fulano, né? Então, por exemplo, Michael's class quer dizer a aula de Michael. Ok? Pronto, então aqui, it está conjugado na primeira pessoa, na afirmativa, então é no infinitivo sem o to. A gente já viu isso quando a gente viu o verbo to work, tá vendo? Infinitivo sem o to na forma afirmativa. Aqui, the plane, Pananã, to arrive at Pananã in the city. Ok. The plane. Esse plane aqui tem a ideia de plano, né? O plano é isso mesmo, deixa eu só confirmar, viu? Posso estar errado. Plane. Vamos ver o que é esse plane aí. Plane. É isso mesmo, plane. The
plane arrives at 8 o'clock in the city. Eu acho que o sentido que ele quis dizer é esse aqui, ó, the plane, que é o avião, certo? Porque o avião chega, aqui é o verbo chegar, então a ideia é realmente jogar para o avião, essa é a ideia. Então, veja que aqui está nessa ideia de futuro, né? Um futuro bem próximo. Essa é a ideia quando o simple present é usado para um futuro bem próximo. É igual a gente no português, né? O avião chega às 8 na cidade, é isso que ele está dizendo aí. Então você está bem próximo a esse horário, ou bem próximo a essa ação que o avião vai fazer. Então você pode usar assim, simple present. The plane equivale a qual pronome? Lá da nossa lista de pronomes pessoais. It. Então eu preciso conjugar o verbo de acordo com o pronome it. Então como é que fica o verbo to arrive? Mesma situação do verbo to love. The plane arrives at 8 o'clock in the city. Ok? A última a gente já fez. Pronto. Então, agora, o que ele quer aqui na terceira é você mudar as sentenças que estão abaixo para a forma negativa. Ok? Então, veja. Em algumas formas aqui, você vai simplesmente colocar na ordem direta, né? Sujeito, verbo auxiliar, o termo negatório e o verbo principal e o complemento, porque a forma negativa ela é construída dessa forma mesmo. Vamos só revisar aí, ó. Aqui. Sujeito, verbo auxiliar, o termo negatório, verbo principal e complemento. Então, sujeito, verbo auxiliar, termo negatório, verbo principal e complemento. Ok? É assim que é construída a forma negativa no Simple Present. E se você pegar bem esse modelo, você também entende que em outros tempos verbais isso vai se repetir. Inclusive, a gente já estudou nesse sentido, né? Quando a gente estava estudando lá o verbo to be e viu os tempos contínuos, porque é a mesma construção também. Com o modal também. Então é bem parecido. Então se você pega bem isso aqui, se isso está bem fixo em você, isso é muito bom. Então aqui, ó, nesse caso, a frase, né, ela não só tem um simple present, mas também tem um question word, que é o why. Why quer dizer o quê? Por quê? A gente já viu isso, né? Para todo why tem um because. Então, nesse caso, a frase negando, usando because, então because, e aí a gente joga, né? Because you, e aí o auxiliar permanece o mesmo, coloca o termo negatório e complemento. Because you do not want, olha o verbo to want, to be here. Pronto. Eu poderia inclusive, ó, abreviar aqui e ficar dessa forma. Abreviar, contrair, então ficaria dessa forma, ok? Beleza. Tenta fazer aí as outras letras. Pausa o vídeo e tenta fazer. Tentou? Ok, então vamos lá. Então veja, né? Aqui, what's your favorite, assim, kind of movie? Qual é o seu tipo favorito de filme? Então, a pessoa vai negar isso aqui. Veja que esse what's aqui é uma contração de what is. Isso aqui é verbo to be, certo? Então, eu vou negar your favorite, sujeito, verbo auxiliar isn't, no caso eu vou contrair, né? Aqui is not your favorite, o sujeito é tudo isso aqui, gente. Kind of movie. Is not your favorite kind of movie. Is not. Aqui eu estou colocando na ordem direta, né? Aí poderia ser um complemento aqui. Seu filme favorito. Your favorite kind of movie. O seu tipo favorito de filme não é. Então o sujeito é tudo isso aqui, ó. Não é, aí vem um complemento. Ok? Então estaria na forma negativa também.
Aqui, como é que ficaria na forma negativa, na letra C? You do not like your mother. Então, você não gosta da sua mãe. Então, é isso. Dessa forma aqui, poderia contrair também, igual a primeira. Na D, sujeito é he, jogo para cá. Então, he, verbo auxiliar, que é o das, termo negatório not, verbo principal é live, o verbo to live é o verbo morar, viver, que também traz o sentido de morar. Então, he does not live alone. Então, ele não mora sozinho. Então, como é que eu abreviaria isso aqui? Dessa forma. Ok? Beleza. Aqui, a próxima fica bem parecida com essa anterior. She doesn't, o verbo é o verbo to like. She doesn't like you. Ela não gosta de você. Pronto, então aqui são as nossas respostas. Ok? Uma outra forma de negar aqui também é na própria pergunta, viu? Então, possa ser que uma outra forma de responder essa questão seja negar na própria pergunta. Por que você não quer estar aqui? Então, seria uma forma de você também negar, só que perguntando. E aqui também, ó. Qual não é o seu tipo de filme favorito? Então, pode acontecer isso também, certo? De negar na própria pergunta, ao invés de deixar de uma forma direta. Ok, então aqui, na 4, ele pede para ler as sentenças e tentar descobrir os erros. Depois escreva, se bem assim, depois escreva corretamente. Ok, então qual é o erro aqui nessa letra A? Veja que é verbo to be, que está sendo trabalhado aqui. E lembrando que o verbo to be, ele também é um simple present, né? Ele dá uma ideia de presente, sim. Ok? Isso aqui é um verbo especial que a gente dá uma atenção especial para o estudo dele. E é importante a gente revisar, né? Então, my cat equivale ao pronome it. Pode usar esse tipo de verbo to be aqui? Não. Então, o erro é esse. Esse verbo to be está errado. Então, my cat is very cute and beautiful. I love it. Meu gato é muito bonito e fofinho. É muito fofinho e bonito, né? Na ordem aqui. Eu amo ele. Então, aqui é o objeto, né, que está sendo amado, o gato. O objeto da frase. Vamos lá. They are a really big and lovely family. Aqui tem alguma coisa errada em relação ao verbo? A gente só está dando atenção ao verbo, né? Não tem nada errado. O are tá colocado corretamente aqui. Eles são uma família muito grande e amável. She's just like her mother are. Aqui, ó. Ela tá ok. Somente she's just like. Esse like aqui não tem o sentido de gostar, mas é usado para comparar. Como? Então ela é só como a mãe dela, her mother. E aí aqui é o verbo to be relacionado à mãe dela. A mãe dela o quê? É. Então, a mãe dela equivale ao pronome ela. Então, qual é o verbo to be que eu uso para ela? Eu uso are? Não, eu uso is. Então, a mother is. Então, é essa a forma correta. Is. Aqui, ó, ele ainda contraiu, né? O verbo to be para we não é is, não. Porque ele está como se estivesse colocando o is. O verbo to be para we é are. Então, we're. E é contraído, né? Very proud of our brother. Então, nós estamos muito orgulhosos do nosso irmão. Let's saw the game now. O erro está aqui, ó. Aqui é o passado do verbo to see. Só que quando você vai falar no imperativo, o verbo fica no infinitivo sem o to. A gente ainda vai aprender isso. Então, let's see.
the game now. Então vamos ver o jogo agora. Ok. Beleza, então agora a gente vai ver mais o uso do verbo do simple present nas frases interrogativas. Então é mais o uso dos auxiliares mesmo, do e das. Então veja que tem 13 questões, eu vou fazer 7 com você, e aí depois eu vou colocar a resposta das outras, de uma forma mais rápida, certo? Para que a gente possa ganhar um pouco mais de tempo e consiga fazer as outras questões aqui. E, se possível, ainda na aula de hoje, a gente vai para as questões do concurso mesmo. Então, vamos lá. Qual é o auxiliar que eu utilizo aqui? Só olhar o sujeito. O sujeito aqui é o quê? You. Então, o auxiliar que eu uso é o do. Então, do you speak English? Uma pergunta bem comum. Você fala inglês? Então, é uma ação de você realmente perguntar se a pessoa fala, tem um hábito, uma ação habitual de falar inglês. Pronto, agora aqui não é mais you, aqui é Joanne. Michael, não sei se é um homem ou se é uma mulher, não importa, se é um nome próprio de uma pessoa apenas que compõe esse sujeito. Então, pode ser equivalente a he ou a she, a regra é a mesma. Então, qual é o auxiliar que eu vou usar? Does. Não é o do, é o does. Então, does Joanne speak English? Veja que o verbo ficou no infinitivo sem o to. Por quê? Porque já tem um auxiliar para indicar o tempo verbal. Não precisa conjugar esse verbo. Aqui, ó. Where. E aí, qual é o auxiliar que você vai usar? Para they, eu uso do. Só lembrar lá das regrinhas, da parte interrogativa. Para they, eu vou usar o do. Então, aqui é do. E ele vai aparecer aqui, Michael? Sim, por quê? Porque ele vem antes do sujeito. O sujeito está aqui, ó. Ele vem antes do sujeito, não necessariamente no início da frase. Quando vem question word, normalmente os question words, aqueles que a gente já estudou, né? Os pronomes interrogativos. Where, when, why, what, eles vêm mais no início. Pronto, aqui, ó, já é o nome próprio, Jack. Então, where, aqui, né, as traduções, a tradução da terceira, aonde eles moram. Na quarta é onde o Jack trabalha. E aí o auxiliar aqui é o does. E não sei se você percebeu, mas esse auxiliar nem tem tradução. Ele realmente só está aí para poder sinalizar que a frase é no simple present. Então ele não tem tradução não. É só um auxiliar mesmo, um acessório. Não sei se você lembra quando eu estava explicando sobre acessórios, aquele acessório que você usa para uma ocasião formal, mas necessariamente ele é algo assim, né, que pode ser dispensável. Então, perdão, é algo indispensável, porque você só usa naquela ocasião, entende? Então, você não usaria esse tipo de acessório em uma outra ocasião. Então, é bem assim também com o verbo auxiliar. O verbo auxiliar, a ocasião é o tempo verbal dele, certo? Então, para o tempo verbal, simple present, eu preciso usar esse auxiliar, ele não necessariamente precisa ter uma tradução. Ok, aqui na quinta, o sujeito da minha frase é she. Então, o auxiliar que eu vou usar é das. Então, veja mais uma vez com o question word, o question word aqui é o what, vem antes do sujeito, o auxiliar. Então, o que ela faz para viver? Né? Então, o que ela faz da vida? É aquela pergunta, é uma pergunta que é meio que uma expressão no inglês. What does she do for a living? O que ela faz para viver? Para sobreviver, no caso, no sentido mais de trabalho, entendeu? Então, ela trabalha, onde ela trabalha, mas nesse sentido, essa pergunta aí. Na sexta, veja que é um nome próprio de uma pessoa, sim, mas o nosso sujeito é composto. E ele equivale ao pronome eles. Então, Mike and Michelle. Se são dois homens, se são duas mulheres, não importa. É eles e acabou. E o auxiliar que você vai usar é do. Então, what do Mike and Michelle do for a living? Então, o que Mike e Michelle fazem para sobreviver? Ok. Então, agora a sétima. O you entra aqui, ó, o verbo
o verbo que expressa opinião. Então, eu vou usar o do. Por isso que aqui é simple present. Do you think they are going to help us? Você pensa que eles vão nos ajudar? Pronto, aí aqui nas outras, Mary. Então, se é Mary, equivale a ela, does. Então, a Mary pensa que os pais dela vão ajudá-la. É isso que a frase está perguntando aqui. How. Faltou aqui um sujeito, viu? Vou colocar aqui Kaique. E aqui tem que mudar também o pronome possessivo. How. Qual é o auxiliar que eu vou usar aqui? How does Kaique like his coffee? Que equivale a ele, né? Aqui também. How does he like his coffee? Aqui poderia estar he likes? Não. Por quê? Porque já tem um auxiliar. Então se liga nisso, certo? Patrick does. Então, does Patrick... essa pergunta aqui quer dizer o seguinte: como o Kaique gosta do café dele? Aqui, né? Como ele gosta do café dele? O Patrick gosta de ler? Então, é essa pergunta. Sua mãe? Então, does. Que vale a ela, né? Does your mom work? A sua mãe trabalha? Aqui. What time do you do? Porque o sujeito é you. Então, what time do you usually get up every day? Então, que horas você geralmente levanta todos os dias? Veja, mais uma expressão de tempo que sinaliza que é um simple present. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Não, mas veja que foi mais o sentido dos verbos, né? O verbo falar, uma língua, isso é uma ação habitual. O verbo morar também dá uma ideia de ação habitual. O verbo trabalhar também. Essa expressão for a living é uma expressão que eu sugeriria você anotar, porque dá uma ideia também de ação habitual. O verbo pensar dá uma ideia de preferência, opinião. O verbo gostar também é uma opinião. Pronto, então é isso. Agora a gente entra nas sentenças negativas. Nas sentenças negativas é só se atentar realmente para qual uso do auxiliar que você vai colocar, e você vê que o termo negatório ele facilitou sua vida, está aqui, né? E aí é a mesma ideia, basicamente. Você vai olhar para o sujeito. Então vai ser bem simples aqui, né? Para a gente fazer essa atividade. I do. Então, I do not like living here. Eu não gosto de morar aqui. É isso que a pessoa está dizendo aqui nessa frase. Mary and John. Um sujeito composto. Maria e João aqui. É um sujeito composto, equivale a eles. Então, é do também. Então, Mary and John do not work here anymore. Então, a Maria e João não trabalham aqui mais. É simple present também, porque é uma ação habitual de não trabalhar mais, certo? Esse anymore aí tem esse sentido de mais. Mesmo que eles não estejam praticando essa ação, mas eles não a estão praticando de forma habitual. Então, dá o sentido de simple present também. Sarah é o nome de uma mulher, Sarah, né? Então, ela, eu uso auxiliar does. Sarah does not speak English. Richard does not play soccer on Mondays. Aqui, ó, mais uma expressão de tempo. On Mondays quer dizer nas segundas. Então, on Mondays poderia ser também nas terças, né? Tuesdays. Veja que está no plural, né? Que são terças, segundas. Pode ser também quarta, Wednesday. Quinta, que é Thursday. Sexta, que é Friday. Fridays, plural. Saturdays,
que é sábados, e Sundays, que é domingo. Domingos, né? Pronto, então pode ser qualquer um desses aqui. Eu estou ampliando mais o seu entendimento para você saber do restante dos dias da semana, para ampliar mais, né, o seu conhecimento em relação à expressão de tempo. Nesse caso aqui ele está dizendo que Richard não joga futebol aí pode ser às segundas, às terças, às quartas. Então veja com relação habitual, né, que ele não pratica. We do, esse é o auxiliar. We do not go out very often, ação habitual. Nós não saímos muito frequentemente. Esse often aqui tem essa ideia de frequentemente. You do. You do not have to do this. Você não precisa fazer isso. Esse outro do aqui é o verbo fazer, to do. Esse do aqui é o verbo auxiliar. Então aqui esse sentido, né? Você não precisa fazer, ou você precisa fazer, you have to do. Então é uma expressão interessante de você saber que existe, certo? Aqui, mais uma vez, does. She does not like pizza. Então como é que ficaria a abreviação? Dessa forma. She doesn't like pizza. They do. Aqui, ó, sujeito composto. Do também. Tudo aqui equivale a qual tipo de pronome? We, nós, né? Susan, Paul e eu. Então equivale a nós. Do not work there any longer. Não trabalhamos lá, não mais, nem mais o segundo, nesse sentido de tempo. Aqui, I do not think this is right. Eu não penso que isso está correto. A 8 aqui é they do not study Spanish anymore. Eles não estudam espanhol mais. Pronto, aí ele pede aqui na C para poder reescrever as sentenças da atividade acima usando a forma abreviada de do not e does not. Então fica aí para você poder praticar, certo? Reescrever essas frases na forma abreviada. Você pode pausar o vídeo, anotar as frases, essa daqui também, ok? Aí ele pede o seguinte aqui, ó. As sentenças abaixo contêm erro. Se sim, diga por que estão erradas. E aí, qual é o erro? Inclusive o próprio Word aqui já vai corrigindo, né? Dessa daqui. É o próprio auxiliar, né? He doesn't. Então aqui tem que ser doesn't. He doesn't. Aqui, I don't. Aqui, we don't está correto. Aqui é does she go to work by bus? Where do you usually go Sunday mornings? Who does she think she is? Pam and I don't. What does Ellen, que é o nome de uma pessoa, uma só. Então, terceira pessoa do singular. Tem que botar o auxiliar correspondente à terceira pessoa do singular. What time do you, tá certo? They don't speak English very well. A tradução das frases, né? Ele não estuda espanhol. Na verdade, aqui é um falso amigo, né? Que a gente chama um false friend, um falso cognato, uma palavra que parece uma palavra em português, mas na verdade é outra. Então, actually quer dizer na verdade. Anota essa palavra, ela é muito importante. Agora aqui, ó, ele estuda alemão e inglês. Por que que aqui o verbo to study, que vem do verbo to study, viu, gente? To study, por que que esse verbo ele ficou assim, studies? Porque entrou na regra do verbo terminado em Y precedido de consoante. Tira o Y e acrescenta IES na afirmativa. Nesse caso aqui é uma frase afirmativa. Então, tem que ficar nesse formato. Se eu quisesse negar, doesn't. He doesn't. E aí o verbo retorna para a forma infinitiva sem to. Por quê? Porque não precisa ter duas conjugações aí. O auxiliar já indica que é simple present. Então, he doesn't study German and English. Pronto, então eu vou tirar aqui essa negação só para você ver.
Eu não falo com Paulo mais, é a segunda tradução da segunda. Nós não sabemos o que aconteceu. Ela vai para o trabalho de ônibus. Veja que é uma ação habitual. O verbo saber também é um verbo que normalmente se usa no Simple Present. Então, se você quiser aí completar a sua listinha de verbos que usa no Simple Present, to know é um verbo bem usado, né? O verbo saber. Eu sei, eu não sei, que é uma situação, né? De conhecimento e algo habitual. Aqui uma expressão de tempo, Sunday mornings, que quer dizer domingos pelas manhãs. Aqui é uma outra expressão de tempo bastante usada no Simple Present, que quer dizer frequentemente. Então, onde você vai frequentemente nos sábados pelas manhãs? Aqui, né? Quem ela pensa que é. É isso que ele está dizendo aqui nessa frase. Pam, é o nome de uma mulher, e eu, então aqui vale a nós, não vamos ao cinema muito frequentemente. Então, very often, muito frequentemente, expressão de tempo. O que o Alan gosta de fazer no tempo livre dele? Que horas você frequentemente vai trabalhar? Eles não sabem, não falam o que eu vou falar, não falam inglês muito bem. Pronto, então é isso. Essas são as traduções. Ok, agora a gente vai fazer um exercício muito importante. Esse exercício ele meio que divide a linha para você saber o que é Simple Present do que é Verb to be. Então se concentra bastante nesse exercício e capta a ideia também que vem por trás desse exercício, porque ele é importantíssimo, certo? A gente saber a diferença entre Verb to be e Simple Present. Ok, então vamos lá. Veja aqui, ó. Esse from aqui, que é uma preposição, ele dá uma ideia de origem, certo? Então, quando alguém, por exemplo, alguém do exterior te conhece pela primeira vez, ele vai querer saber de onde você é, ele faz essa pergunta aqui, ó. Where are you from? Da onde você é. Então, veja que a situação de ser ou estar recai sobre o verbo to be, certo? Então, e a própria preposição, ela dá essa pista, né? Então, where are you from? E aqui, no caso, está dizendo de Londres, a origem, né? Então, eu vou usar o verbo to be. Your parents quer dizer o quê? Os seus pais. Então, qual é o verbo to be? Qual é o pronome, na verdade, equivalente aos seus pais? They. E qual é o verbo to be que eu vou usar, então? Are. Então, are your parents from London? Então, essa é a nossa resposta. Seus pais são de Londres. Agora aqui, ó, não é mais o sentido de verbo to be. É o verbo qual? Trabalhar. Então, se é o verbo trabalhar, eu já não é uma situação de ser ou estar, é uma situação de trabalhar. Então, é outra dica que eu dou, né, que você tem que olhar para se a frase tem um verbo principal ali, exprimindo a ação. Porque se não tiver, muito provavelmente é verbo to be, né, porque o verbo to be ele já carrega a ação em si, né, de ser ou de estar. Mas nesse caso aqui a ação da frase é trabalhar. Então, se a ação da frase é trabalhar, e trabalhar dá uma ideia de ação habitual, a gente vai usar Simple Present. E qual é o auxiliar que eu uso para your parents? Como equivale a they, eu uso do. Então, do your parents work in London? Seus pais trabalham em Londres. Pronto, aqui a situação é do verbo viver. Então, do. Do you live in Brazil? Você vive no Brasil, você mora no Brasil. Agora já aqui, ó, veja aqui, ó, no Brasil. Nem tem verbo aqui nessa frase, então se não tem o verbo está aqui. E que verbo é? Verbo to be. Are you in Brazil? Você está no Brasil? Então é uma situação de ser ou estar. Veja que é diferente. Aqui, ó, você é do Brasil. Mais uma vez a preposição from nos indicando aí que é verbo to be. Qual é o verbo to be que eu uso para you? Are.
Então, are you from Brazil? Você é do Brasil? Pronto, aí veja aqui ó, a diferença dessas duas frases. Aqui é uma situação de trabalhar. Então, ela trabalha no Canadá. Tá com esse S aqui, ó, porque está conjugado na terceira pessoa do singular. Já aqui, ó, ela é do Canadá. Então, from ele indica aí a origem. Então, she is from Canada. Ela é do Canadá. Aqui, ó, situação do verbo viver. Auxiliar que eu uso numa negativa. Então, para o pronome pessoal they é do don't. Nesse caso abreviado, né? Então, they don't live in Russia. Então, aqui é o verbo viver. Agora, se eu falo they aren't, usando o verbo to be, né? They aren't in Russia, eu quero dizer o quê? Eles não estão na Rússia. É diferente. Aqui é o verbo ser e aqui é o verbo morar. Tá percebendo a diferença? Então, uma situação de ser ou estar, verbo to be. Qualquer outra ação de morar, de trabalhar, de pensar, de preferir, de querer, não é verbo to be, é simple present. Então, they are from Russia. Eles são da Rússia, verbo to be. Aqui, ó. Aqui é a situação de quê? De ter. É o verbo ter. Então, eu uso simple present. Então, do you have a Mac snack happy? Então, você tem um McLanche feliz. Aqui é um McLanche feliz, o nome do McLanche feliz. Agora, se eu pergunto, você está feliz? Are you happy? Então, eu uso o verbo to be. Aqui é o verbo fazer. To do é o verbo fazer. Então, veja que ele está aparecendo depois do sujeito. Isso aqui não é auxiliar. Auxiliar na pergunta aparece antes do sujeito. Então, eu preciso completar aqui, já que é o verbo fazer, com um auxiliar do simple present. E qual é o auxiliar que eu uso para rir? Does. Então, what does he do for fun? O que ele faz para se divertir? Aí, na negativa, fica como he doesn't do for fun. Então, ele não faz para se divertir. É isso, essa forma que ficaria na negativa. E aí, aqui é verbo to be ou simple present? É simple present, aqui é o verbo morar, né? Então, eu só completo aqui com auxiliar. Where do you live? Agora aqui é verbo to be ou simple present? Aqui é um estado da pessoa, funny. Então, a pessoa é divertida. Então, eu quero perguntar, ele é divertido? Então, is he funny? Uso o verbo to be. Is he funny? Ok. Então, nessa aula a gente pode entender bem a respeito da diferença entre verbo to be, simple present. A gente pode aplicar isso aqui nas frases. Agora a gente vai ver um pouco disso nas questões do concurso. Nesses minutos finais de aula, eu acredito que dá para pegar um pouquinho aí dessa ideia. Então vamos lá. Aqui na quinta, ele pede para reescrever corretamente a frase, a sentença apresentada a seguir. Então veja, né? Yes, it does depend on the age of the child. Veja, essa frase aqui está na afirmativa e está com o auxiliar aqui aparecendo, certo? Do simple present. E aqui o verbo to depend on, que é o verbo composto aqui, né, um phrasal verb, ele aparece no infinitivo sem to. Isso pode acontecer. Em que situação? Na afirmativa pode aparecer o auxiliar e o verbo no infinitivo sem to. Quando a pessoa quer fazer uma ênfase, certo? Então, é até uma exceção boa que você pode anotar aí. Então, por exemplo, essa frase aqui, ó, ela pode ficar também dessa forma. Annie does love aí vem, né, o resto. The Jane Austen's work. Então, eu estou falando o quê? Que a Ana, ela de fato ama os trabalhos de Jane Austen. Então, veja, por que o verbo saiu dessa conjugação? Porque eu tenho um auxiliar aqui. Okay? Então,
é isso que, essa pegada que você precisa entender. Que se o auxiliar do simple present aparece, o verbo obrigatoriamente tem que ficar no infinitivo sem to. Agora, se o auxiliar some, o que acontece com esse verbo? Ele se conjuga, se ele estiver na terceira pessoa do singular, na afirmativa. Que é o que acontece em muitas das alternativas aqui, ó. Tanto da A até a D, né? Aqui na E não, ele permanece e aí tudo bem. E aí esse really aqui, ele vem para poder enfatizar, certo? Então, se eu fosse reescrever essa frase, para eu enfatizá-la, eu de fato eu preciso colocar algum termo também que enfatize se o da sumir. Então, por isso que o really aparece. É o que faria mais sentido, né? Então, it really depends on the child's age, no caso aqui da idade da criança. Então, eu marcaria aqui a letra A, porque a letra A é a ordem mais que faz mais sentido, né? A idade da criança para mim, né? Então, vamos conferir, né? Essa daqui é a página 38, a gente está vendo a questão dos verbos. Quinta questão. Então, conferindo. 38, letra A. É isso mesmo. Ok. Entendendo isso aí, agora a gente vai para outra questão que envolve verbo to be. Veja, nessa daqui, verbo to be não, simple present. Nessa daqui, ele pergunta a respeito de... Deixa eu só marcar aqui essa questão, ficar bem marcadinha, pronto. Ele pergunta a respeito de uma preferência, né, um desejo. Você quer um pouco de sorvete? Então, do you want some ice cream? Então, a pessoa vai responder de acordo com essa pergunta. Tem que fazer sentido, certo? Last night é o quê? Ontem à noite, não faz o menor sentido, na última noite, né? In my pocket quer dizer no meu bolso. Last Sunday também, no último domingo. Não faz sentido. It is not black, está dizendo o quê? Ele não é preto. Não faz nenhum sentido. E aqui é uma recusa que a gente pode usar para esse tipo de pergunta. No, thank you. Não, obrigado. Então, seria a resposta mais óbvia, certo? Mas eu só queria mostrar para você aqui, né, uma frase em que expressa o desejo e veja que as respostas aqui elas têm que fazer sentido com essa pergunta. Ok? Beleza. Então, continuando aqui a respeito de verbo to be e simple present também. Ok. Aqui, ó, um pouco de uma frase interrogativa usando o simple present. Então, na questão 20, ele pede para escolher a pergunta para a frase, né? The spirit lives on. Então, veja aqui que essa frase está na afirmativa do simple present. O verbo ele está conjugado na terceira pessoa do singular, né? The spirit quer dizer o espírito. Então, a pergunta, né? Poderia ser onde o espírito mora. Só que aqui a ideia é lives on. É um verbo composto, né? Veja que o verbo ele é composto pelo verbo mesmo, por uma preposição. Então, faria mais sentido trazer isso na pergunta, né? Carregar o verbo por inteiro. Para mim, a pergunta que faz mais sentido é a letra B mesmo. What does the spirit live on? The spirit lives on. Mas eu acredito que ele... Vamos ver as outras, né? Então, which lives on? Who lives on the spirit? What lives on? Ok. Então, acredito que para mim a melhor resposta seria a letra B, mas vamos dar uma olhada lá na questão e entender, né? Caso não seja. Página 39, parte de verbos.
Só não lembro a questão. Deixa eu ver aqui. Questão 20. Ele diz que a letra E. Então vamos ver lá o sentido, né? Questão 20. What lives on? Ah, sim, ele quis não que você transmitisse isso aqui para uma forma interrogativa, mas a pergunta que responde, que no caso dá essa resposta aqui, né? Então, Michael, cadê o auxiliar? Por que o auxiliar não apareceu aqui? Porque essa frase aqui ela é sem sujeito. Você vai responder o sujeito na sua frase, né? Que no caso é uma coisa, né? Então, por isso que o verbo ele fica conjugado na terceira pessoa do singular. Então, what lives on? Então, the spirit lives on. É a resposta. O que lives on? Qual é o sentido de lives on? Live on. Qual é a tradução? É viver em. O que vive em? Né? No caso, o que vive em, nesse sentido de morar, né? De habitar. Então, a letra E é a resposta. Se a resposta não fosse uma coisa, fosse uma pessoa, então seria um who aqui, né? Who lives on? E aí, a resposta seria o nome de uma pessoa. Por exemplo, Lara lives on. Beleza. Então vamos dar uma olhada aqui se tem mais alguma outra questão que envolva Simple Present. A gente tem alguns minutos restantes. Pronto, então veja. Na 25 também envolve um pouquinho de Simple Present. Vamos ver, né? Também tem verbo to be. Assinale a alternativa que melhor expressa a ideia da pergunta sound like science fiction. Então, assinale a alternativa que melhor expressa a ideia da pergunta. Então, sound like quer dizer se parece, né? Ficção científica. É uma pergunta aqui, né? Se parece ficção científica, então qual seria a ideia? Eu acredito que a ideia seria se referir a uma coisa, né? Porque algo é que vai se parecer com ficção científica. Então, se é uma coisa, é o it, que a gente vai usar. Então, does it sound like science fiction? Então, o verbo ele fica no infinitivo sem o to, e nós temos o auxiliar aqui. Então, eu marcaria a letra C nessa questão. Então, vamos ver as outras aqui, né? Is the sound like in science fiction? Do you sound like science fiction? Aqui estaria se referindo à pessoa, né? Se fosse do you sound like science fiction. Pode ser também. Mas para mim, a melhor referência é uma coisa, né? Gramaticalmente está correto aqui. Certo? Porque a ideia aqui do verbo é sound like. Does it sound like science fiction? Do you like the sound of science fiction? Não. Aqui não está se referindo ao som, mas a expressão mesmo. Sound like, que é para parecer. Does science fiction have sound? Não faz referência a som. Então, ou seria a letra B ou a letra C. Então, vamos dar uma olhada aqui. Questão 25, de verbo. Ele marcou a letra C mesmo, conforme a gente tinha marcado. Então, letra C. Ok? Então, se quiser anotar essa expressão, sound like significa se parecer. Ok, beleza. Questão 25 está feita. Pronto, nós já não temos mais tempo hábil, mas eu acredito que deu para entender, ver um pouquinho aí também do Simple Present aplicado nas questões. Tem questões que misturam outros tempos verbais aqui, então eu acredito que seja importante você conhecer esses outros tempos antes de partir para elas. Eu espero que a aula tenha sido bem esclarecedora para você e o teacher deseja uma ótima semana e
Tudo de bom. Valeu, bons estudos.